Piazada, beleza? Felipe Urias aqui. Bora de videozinho então. Não deu tempo nem de pentear o cabelo, que já vim aqui correndo. Vocês sabem que essa é a minha sina. Eu, quando começo, preciso cortar o cabelo, preciso de mais uns 2 dias pra mim ir atrás. 2 dias não, 2 meses, né? Enfim. Primeira coisa de tudo, vamos falar sobre o metagame, o que eu previ para o meta e como foi o meta do regional, e vou também ensinar vocês como montar um deck para vencer o meta. Hoje eu vou mostrar para vocês como montar um deck para vencer o meta. Então vai estar na thumb gigantesca lá. Monte um deck para vencer o meta. Então, sem mais delongas, primeiramente, comprem na Gladiator CCG, isso me ajuda muito. A gente tá focando muito esse final de ano aí na Gladiators. Nossos envios vão voltar só a partir do dia 3 agora, né, que vamos entrar num pequeno recesso, mas a loja, você pode comprar lá, vai lá, compra, e me ajuda muito, a gente tá trabalhando para deixar cada vez mais um estoquezinho legal para vocês aí. E vai me ajudar demais se vocês comprarem lá, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, queria falar sobre o meta, né, pra vocês ali, que acho que dá pra ver legal aqui, né? Não tem segredo pra ninguém ali, as 3 engines do meta são Ryzel, Malice e Fiendsmith, onde não necessariamente nessa ordem, né? Talvez o Ryzel ainda assim esteja em primeiro, eu colocaria o Fiendsmith como segundo ali, talvez primeiro também. Na minha opinião, Fiendsmith é o primeiro, Ryzel é o segundo e Malice é o terceiro, de engines. Só que, assim, nesse primeiro ICS que teve, o que se refletiu, tá? Decks novos. A galera queria muito jogar com as cartas novas. No primeiro ICS que teve, e agora o ICS ainda tinha Banlist, né? Ainda foi antes da Banlist. Então, mesmo Snake Eye, mesmo Yubel, que eram decks ali, mesmo Tempai, que eram decks que não tinham tomado Banlist, estavam muito embaixo em termos de participação. Pelo poder dos decks, pela força dos decks, a galera não tava jogando com eles por conta de querer jogar com os decks novos. Isso é normal de qualquer meta, qualquer card game. Deck novo tem a questão da galera não tá muito preparada para jogar contra. É divertido. Mesmo os caras que estão jogando com o deck, eles sabem que eles não estão com o potencial máximo deles, que é o primeiro torneio ainda, a galera tá pegando os primeiros insights. Provavelmente tem as cartas fortes de jogar contra o deck não tem nenhuma noção tão boa de jogar contra essa carta idiota. Então, por exemplo, o Ryzel, ele tem Dimensional Barrier, o deck não tem tanto game plan pra jogar contra essa Dimensional Barrier. Ah, mas é só dar crossout na Dimensional Barrier. Sim, seja um noob, faça essa jogada horrorosa. Mas enfim, não tem nenhum game plan sólido ainda pra isso, mas é deck novo. A galera quer jogar com deck novo, é divertido, é muito massa. Eu, por exemplo, de jogar Cyberses, é um deck diferente. Fiquei a semana inteira jogando de Ryzel também, tanto puro quanto com Fiendsmith. É muito massa de jogar também, eu gostei. Assim, muito massa mesmo, exagero da minha parte, mas é um deck novo, é diferente, então o deck é maneiro. Daí tem o Fiendsmith, que já vinha sendo um deck bom, porém não é tão novo, então a galera optou por jogar com os outros decks, porém isso não exclui você jogar Team Division. Essas 3 engines, elas estão misturando o Malice, por exemplo, às vezes mistura uma engine de Sky Striker, a galera usa com Bicho, versão Hand Trap, mas dá pra você colocar Lubellion também, uma Regained, você consegue colocar uma engine mesmo de Bicho se você quiser. O Ryzel, tem uma galera que usa Fiendsmith. Qualquer outra jogada de rank 4 também pode ser interessante com o Ryzel, ou você usa purão mesmo, mão de Hand Trap, e usa o lixo do Crossout, essa carta horrorosa. Inclusive, estou muito feliz em dizer que ganhei 2 partidas do meu regional por conta do meu oponente ter a Crossout horrorosa no deck dele. Graças a essa nubice, eu ganhei 2 jogos ali. Um dos jogos, inclusive, eu tinha 2 cartas em jogo, meu oponente tinha 6, só que ele perdeu porque ele usa Crossout e 2 cartas na mão dele eram alvos de Crossout, então tipo, foi um 4-2 ali, eu consegui virar o jogo. Se ele tivesse qualquer carta viva, se qualquer um desses brick de merda dele fosse um out fosse uma jogada ou fosse uma range trap viva, ele teria ganho. Qualquer defesa, que eu precisava usar todas as cartas que eu tinha, e ele não tinha defesa, mas ele tinha um draw na mão dele que era horrível contra o meu deck, mas era alvo de crossout. Spoiler, eu não usava draw no meu deck.
mas ele não sabia, então ele usava o Alt. Daí depois ele comprou acho que um Purulho ou um Fuaros, alguma coisa assim, e foi uma merda também. E daí, eu com muita desvantagem, mas as minhas cartas eram todas vivas. As dele não, eram os alvos de cross-out, e daí ele perdeu, e nada mais justo do que o cara comprar as cartas que ele não quer, já que ele usa muito mais alvos de cross-out do que a própria cross-out. A galera começa com Fuaros, Purulha, Draw, aí já foi metade, Então, ótima cross-out. Vamos lá então, esse é o meta. Como esse meta refletiu no regional, eu quero explicar pra vocês. Primeiro deck foi o Malice, né? Deck muito difícil de jogar e muito difícil de jogar contra. Então, a galera que jogou de Malice, tanto que esse Malice aqui que foi em quinto ou sexto, não tenho certeza, foi o Alessandro. E num dia antes ele veio jogar o regional, cara, ele dropou muito cedo. Claro, ele disse que tava meio que sem dormir e tal, e é um deck meio complexo. Porém, na primeira tentativa dele jogar com o deck, ele já cometeu vários erros. Porque o deck realmente é difícil. Claro, ele pegou a experiência desse torneio esquenta regional, por isso que eu tô falando. Próximo regional em Curitiba, venham jogar o esquenta. Se é pra tomar rola viajando, toma rola um dia antes. E daí no outro dia você joga bem, entendeu? Aqui ele pegou uma experiência absurda com o deck e conseguiu topar no dia seguinte. E o Anderson já pegou toda a minha experiência, que eu ganhei o esquenta regional de Malice, passei a deck pra ele mais chegadinho, ele pegou, porra, legal, insights maneiros, e conseguiu replicar pro deck dele, e ele foi campeão do regional, porque tava treinando. Malice é um deck difícil de jogar com ele e difícil de jogar contra, então é um deck que provavelmente, se ele não performa, é por conta de erro do player. Claro, tem jogadas ali, opções, decisões que você toma, mas muito do Malice que a galera não vai performar é por conta de erro de jogador. Principalmente erros de deck building, porque a galera tá insistindo em não usar a consistência mínima no deck. Tem gente que não tá querendo usar Signet, tem gente que não tá querendo usar as paradas ali. Ah, mas você tem que descartar uma carta, cara, eu sei, mas tem que ter consistência no deck, cara. Tem que ter consistência no deck. A galera é um deck novo, a galera não tá sabendo buildar e tá tomando uma tarraqueta por enquanto. Eu aconselho vocês entrarem no canal do The Man, ver a decklist dele lá, ou aqui da Gladiators mesmo, ver a decklist, porque, que nem eu falo, a decklist é um ponto mínimo ali, mas se ela tiver errada é uma bosta também. O principal é gameplay, mas a sua decklist tem que estar minimamente decente. Tem que ter consistência, cara, tem que ter consistência. No meta de hoje em dia, onde todo mundo tem muita coisa pra te parar, não é só a consistência, tem que ter resiliência também. Então você tem que ter a consistência e talvez mais coisas ainda pra você continuar jogando pra cima, beleza? O outro deck foi o Voiceless. Ah, Oris, mas Voiceless não tá nos deck meta que você falou, mas pô, o Voiceless dele tinha Fiend Smith. Então é uma engine de Fiend Smith que você consegue adaptar ela pra qualquer deck que você queira usar. E o Matheus Moreno optou pelo Voiceless, porque é uma gameplay muito sólida, os bichos são tudo light, ele ainda conseguiu usar Dominus Purge, eu nem sei se ele usou de fato, mas talvez tenha usado, eu sei que ele usou Lancia de main deck. Mas é um negócio bem legal. Esse Voiceless aqui dele foi bacana, ele ficou em segundo, foi bem bacana isso, mas não deixa de ser um deck de Fiend Smith. Esse deck diferente do meu, que foi um deck de Fiend Smith Tempai, o meu deck era Fiend Smith. Eu tinha uma pequenininha no Tempai. Esse deck não, esse deck é um Voiceless. Se ele não comprar Fiend Smith, não tem problema. Os jogos que ele vai ganhar usando as cartas Voiceless. Então, Fiend Smith se vier, tá bom. Se não vier, tá bom também. Então, esse é um deck um pouco diferente, mas tem essa enguinezinha ali no meta. Mas é sempre esperado ali esse Voiceless e desses decks diferentes acontecer, como foi o Branded também. O Branded não tinha nada ali, mas sempre tem as variâncias que a gente fala, isso é normal. Daí aqui em terceiro lugar foi o Fiend Smith Tempai, né? Que é o clássico deck de Fiend Smith. Que mesmo que a galera usa Castilha, mesmo que a galera usa Mágica Mosqueteer, mesmo que a galera use Tempai, é um deck de Fiend Smith. É um deck que vai usar a engine de Fiend Smith com Lágrima, com Trap do Fiend Smith, pra chegar num jogo Game State simplificado, que você vai queimar Hand Trap no cara. E o Game State simplificado é ótimo pro Fiend Smith, porque ele tem muito recurso, ele grinda legal o jogo, ele fica reciclando as cartas especiais deck, então enquanto o cara vai gastando, você vai reciclando. Que nem o Hyzel. Sem o campo, se ele não tiver acesso ao campo, se você conseguir lidar com o campo, que hoje em dia a galera tem como lidar com uma SP, com alguma coisa assim, ele gastou os 2 Detonator, ele não tem mais Detonator. Esse deck não, se você gastar o Desir, você volta o Desir e faz de novo. Então tá muito tranquilo. Então é isso, dá pra refletir bem como tá o meta. O Brand já é uma variância, tudo bem, mas o meta, a maneira que os decks são buildados já é muito bom contra o Branded, que é um monte de hand trap. Tá bem maneiro de jogar contra o Branded. O Malice aqui também, mais um Malice e mais um Fiend Smith. Esse deck também é parecido com o Voiceless, é um deck de Malice sim, com uma pequena engine de Fiend Smith. Eu devo colocar Castilha aqui,
que é uma enginizinha bem jogada também, que essa enginizinha é um pouco menos que as outras, mas é uma engine meta também, que é jogada tanto no Fiendsmith quanto no Malice. E, na minha opinião, dá pra jogar no Ryzel. Eu, por exemplo, tava jogando de Kashira no Ryzel. Era 3 Fenrir e um Rise Heart, porque o Rise Heart é level 4, anti-special, se colocar em Exceed não tem problema nesse deck, e é um pushzinho a mais ali, eu tava gostando. Nessa mirror de um monte de range trap de baixo impacto, esse Fenrir sobrar na mesa ele é gigantesco. Tanto na mirror quanto contra o Malice, que você bane face down a carta, tipo assim, o cara dá o normal da rata efeito, você bane aquela rata face down, mesmo que a coelha volte, aquela rata que ele tinha na mesa já foi banida face down, ele não vai ter acesso a ela, ele tem que ter acesso de novo à rata pra poder banir ela do deck, então, tipo, já fica meio chato. Você banir um Link 2, você banir um bicho do Ryzel, tipo, é bem chato esse Fenrir. E fora que ele entrou ali de graça, já buscou uma carta, então essa enguinezinha também, ela joga o jogo bem maneiro, é uma enguine pra você pensar em jogar o meta. Então se você tem ali uma dessas 4 enguines, entre si todas elas combinam. O Kashira dá pra jogar com Malice, o Kashira dá pra jogar com Fiendsmith, o Kashira dá pra jogar com Ryzel, o Ryzel dá pra jogar com Fiendsmith, acho que só o Ryzel e Malice que talvez não encaixe, mas o resto tudo dá pra se encaixar entre eles aqui. Então, essas enguinezinhas, você pode escolher essas 4 enguines e moldar da maneira que você achar melhor. Ver as decks que a galera tá usando, a maneira que você quer jogar contra e coisas assim. Daí veio o Atlantia, né, Mermail, que também é variância, não tem muito o que fazer, é um deck que ele joga muito bem para as hand traps de baixo impacto, e dependendo da hand trap de baixo impacto, se for tipo, de alto impacto, se for tipo Draw ou Nibiru, ele também joga bem pra cima por conta da menina lá que bane uma carta da mão do cara no começo do combo. Então, geralmente, Draw e Nibiru, apesar de serem boas contra esse deck, ele tem muita maneira de jogar em volta e tirar essas cartas da mão antes delas serem realmente efetivas. Mas os Mooncharm machucam bem esse deck, tá? Tanto Purulha quanto Fuaros são bem chatinhos de tomar. Ah, mas o Purulha vai dar 2, 3 draw pro cara. Mas, poxa, você comprar 3 cartas no turno do cara pra você comprar o resto das suas hand trap é idiota. E é isso, então, é um deck bem sólido no que ele faz, porém, ele não é tão bom indo segundo. Ele até quebra alguns campos ali, mas a decklist tem que estar bem montadinho. Inclusive, o Theo jogou no esquenta regional, ele jogou 40 e uma carta 15 hand trap. E ele tava abrindo muitas vezes muita hand trap, e também as hand traps que ele escolheu usar não eram as melhores, né? Ele colocou o Nibiru só depois, que ele não tava achando uma boa. Falaram pra ele que não era uma boa carta, mas depois ele viu que o Nibiru sim, tava bem legal no formato. E ele colocou o Nibiru e diminuiu a quantidade de hand traps, o que deixou o deck dele muito melhor. Porque quando esse deck não dá pra comprar muita hand trap. Se você comprou 3 já fica esquisito. Porque não é como se você desse uma norma pra jogar e a tua carta da mão jogasse sozinha. Não, a tua carta da mão precisa de mais uma carta, às vezes precisa de 2 cartas pra beitar uma handtrap do cara, daí mais uma pra jogar. Então você precisa de uma mão cheia de bicho pra jogar. Então um monte de handtrap não ajuda. Aqui o Ryzel Fiendsmith, né, padrão, o único Ryzel que topou. Eu acho que muito da galera não ter topado de Ryzel tava todo mundo over pra cima do Ryzel, todo mundo tava montando deck ali assassino pra Ryzel. Então, tipo, um monte de Dimensional Barrier, os Labyrinth que tinha, esses decks ele tava com Dimensional Barrier de main, um monte de deck ele focando em ganhar de Ryzel. E isso tava bem chato. As Ogres de main deck também estavam bem fortes contra o Ryzel. Então, tipo, o meta tava muito focado pra ganhar desse Ryzel. E isso se mostrou efetivo aqui pra só um Ryzel ter topado. Mas, normal, acontece ali, a galera também tava aprendendo a jogar com o deck. Desses decks aqui, ó, por exemplo, os decks novos, digamos assim, que é só o Malice e o Ryzel, que toparam 3, o Anderson já vinha jogando com Proxy há muito tempo. Então, desde que anunciaram as cartas, ele já imprimiu o Proxy e ficou jogando. Então, ele já tava com tato do deck. Então, ele já sabia como jogar com o deck. Então, por isso, ele topou. O Alessandro treinou bastante também com o deck, e mesmo assim, um dia antes ele veio e só perdeu. Porque o deck é deck novo, você não pega esse tato tão fácil. Só que como ele jogou esquenta regional, ele foi treinando, pegou as manhas, ficou jogando até tarde também no outro dia. E no dia do regional ele já tinha uma experiência grande ali de um dia inteiro ali jogando, ele já tava com o tato jogando o deck. Claro, treinou antes também, mas Yu-Gi-Oh! É um jogo difícil, não adianta. Mas ele já tava com uma certa experiência. O Bonis também, de Ryzel também. Pegou o deck uma semana antes, eu acho, começou a treinar ali com a galera, veio jogar ali uns torneios, veio jogar o esquenta regional, aprendeu bastante coisa durante o esquenta, pegou bastante experiência, no regional foi lá e topou. E é tipo isso. E daí os outros decks são decks que já existiam antes, tipo o Fiendsmith, eu já vinha jogando muito tempo de Fiendsmith. O Matheus Moreno de Voices, provavelmente ele já vinha jogando de Voices. O Guilherme de Branded, cara, esse Piata esse deck já faz 7 anos. O Theo de Mermelho já tá jogando com esse deck desde que ele voltou a jogar, faz um mês e pouco.
Então, a galera, o tempo que você tá com o deck também faz toda a diferença. E agora vamos ensinar vocês a ganhar. Vou ensinar vocês a montar um deck para ganhar do meta. Então vamos lá. Ah, ele está só mostrando o teu deck. Não, eu estou mostrando para vocês como esse deck era perfeito para esse torneio e o resultado que ele atingiu não mostra o quão efetivo realmente ele foi. Por exemplo, o Daniel que jogou com o deck, eu vou até pegar aqui, ó. O Daniel ficou em terceiro e eu fiquei em oitavo. O Daniel só perdeu uma match, ele ganhou todas de 2-0, todas que ele ganhou foi de 2-0. Eu também, todas que eu ganhei foi de 2-0, então, tipo, das 6 rodadas, todas as vitórias são 2-0. Então, das 6 rodadas, tiveram poucas derrotas. Esse deck teve 4 derrotas total, 4 partidas perdidas, né? E eu não vou saber fazer isso, mas muitas partidas ganhas. 2 foi pro Branded, que o Daniel perdeu pro Branded com esse deck. E é uma variância de fato, então, tipo, não deve ser considerada no aspecto geral, porque é uma variância. E não só a variância do deck, mas a variância das mãos específicas que esse Branded tinha, porque esse Branded teve bastante sorte nas combinações de carta. O Daniel, em determinado momento, ele abriu com 2 Veiler, ele deu a Veiler numa coisa, o cara respondeu com outra coisa, ele deu a Veiler, e o cara deu a Khalid para as 2 Veilers que tinham. Então, tipo, é muita variância dessa combinação. Aconteceu com uma carta limitada em 60 cartas, 50 cartas, desculpa. E abrir com 2 Veiler, que já não é uma hand trap tão legal nesse spot. Se você parar pra ver, tem hand traps aqui muito mais úteis aqui, né? O próprio Fuaros já é mais interessante. Os Bichos aqui, eles estão jogando bem legal com aquele deck. A gente tinha 3 de main deck. O Nibiru, do jeito que ele jogava, fazendo Monte Summon, tomava Nibiru pro combo dele. Então, tipo, tudo tava... Assim, as Veilers em Perm eram as piores cartas de abrir nessa match. Você tinha os bichos pra parar o lock ou dar tribute. Você tinha, tipo, os Shindsmith pra dar tribute também em cima daquele combo de lock dele, que era o lock do DDD. Então tava bem tranquilo de jogar essa match, tava bem, tipo, favorável pra esse deck. Mesmo não sendo montado pra isso. E pós-side ainda tava melhor ainda, porque tinha Dimensional Barrier ainda e várias maneiras de acessar essa Dimensional Barrier. Então é uma variância, perder o jogo. Eu perdi para um Hyzel, daí isso sim, eu perdi pro Presto de Hyzel. E isso sim é um ponto negativo para esse deck. Pô, o deck tava montado para ganhar de Hyzel e eu perdi mesmo assim. Porém, tentando toda a vida, eu errei game 1. Eu tinha Fuaros em Perm e Ashe. E eu ganhava dessa play dele com essas cartas aqui, porque o que eu deveria ter feito? Ele deu Bonfire, ele tinha uma Bonfire e um Sword. O que eu deveria ter feito? Queimado essa Ashe na Bonfire e dado Imperm no Sword. Óbvio, eu não sabia a mão dele, né? Assim que ele deu Bonfire. Então o que eu fiz? Eu não dei Ashe na Bonfire porque eu queria aproveitar o draw do meu Fuaros. E minha mão não era ruim, eu tinha 2 jogadas. Foi um erro completamente absurdo, porque eu tinha 3 defesas. Então, mesmo que ele tivesse cross-out pra uma delas, o Fuaros vinha rasgando, a play dele não ia passar. Então, o que eu tinha que fazer? Evitar recurso. Eu sei que a play não passa. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar recurso ao máximo possível. E o que eu fiz? Não tirei o recurso. A Bonfire passou, ele pegou o Ice, ele deu o special normal do Ice efeito pra invocar. Deu Fuaros, tomei Ashe no Fuaros. Então, essa Ashe no Fuaros mudou totalmente meu gameplay. Eu deveria ter dado a Ashe na Bonfire. Daí, a hora que ele dava Sword, eu dava a Impermanence. E esse Fuaros ia ficar morto, mas tudo bem, eu descarto no campo dos Tempai, eu descarto. Tanto é que em determinado momento eu fiquei com o campo e não tinha descarte. Se esse Fuaros estivesse na minha mão, ele ia ser um descarte. Ou eu podia dar, tipo assim, Ashe na Bonfire, seco assim esse Fuaros, entendeu? Dava o Fuaros seco, já beitava uma Ashe dele. Dependendo da situação. Então eu deveria ter jogado mais safe pra cima dessa situação, e eu perdi o jogo por conta disso, porque daí eu tomei a Ashe aqui, só que eu já deixei o Ice passar, e daí foi muito ruim. Daí mesmo que eu tivesse, mesmo que eu tivesse em Perm Ashe, ele tinha muito push, então tipo, alguma coisinha acabou passando, entendeu? Daí, tipo, as minhas interações, tipo, não foram bem aproveitadas. E, cara, esse deck é deck de hand traps, você tem que saber das hand traps. Então, eu não soube jogar com o deck naquele momento. Claro, foi um erro, tipo, é plausível. E não é uma parada, meu Deus, que absurdo. Pra mim é muito óbvio que foi um erro besta. Mas, parando pra pensar hoje, mas na hora, cara, acontece também. Dormi 3 horas durante essa noite, enfim, acontece. Todo mundo erra. Só que o jogo 2, eu me redimi, cara, porque o jogo 2, ele abriu insano, muito forte, abriu muito mais fraco, eu tinha um Luca e uma Impermanence, e ele tinha 3 cartas pra jogar, e eu ganhei esse jogo, cara, fui jogando, fui quebrando, consegui aproveitar recurso, o Luca gerou uma parada, a Iris gerou uma parada, consegui jogar e consegui forçar o Detonator, bati não sei o que, passei, limpei a mesa e passei meio que sem nada.
Foi, acho que eu passei com SP, pra não dizer que não passei. Não, passei com. Ah, não, ele me deu Nibiru ainda. Então, tipo, matei tudo, tirei recurso, matei setado, ele passou com. Ele tinha 2 setadas, ele acho que ele passou com uma só, gastou as da mão dele, ficou com uma na mão, e ele não podia dar draw porque ele tinha dado do Gares pra comprar 2. Ele não tinha jogado, ele só bateu com o Nibiru. Eu falei, nossa, daí na volta eu dei OTK nele. Então, tipo, eu joguei pra caralho esse jogo 2. O jogo 3 ele abriu com Super Trunfo, acho que eu tinha 2 range traps só, e uma tomou Khaled ou Crossout, uma parada assim. Então daí, tipo, foi bem fraco. E meu pós-side ali, eu tinha muita range trap, porque entra mais coisa aqui. Eu acho que sai a trap e sai mais alguma coisinha que eu não lembro o que era agora, já esqueci meu gameplay, porque eu fiz ele 4 horas da manhã no dia anterior. Então, tipo, eu tirava alguma coisinha que acho que eu tirava um Druizurm também, uma trap. E eu sei que eu colocava 3 Uka e uma Iris ainda pra entrar, tipo, mais coisa. Era tudo essa range trap que mais 4 range traps. Então, tipo, era absurdo. E eu comprei só 2 e ainda tomei Khaled em uma, ou Crossout nela, sei lá. Tirei um Purulha, tomei Crossout, uma parada. Outra parada, beleza. Ele ganhou esse jogo porque ele tinha Crossout para o Purulha. Beleza, faz parte. Só que imagine se ele tivesse comprado ou o Purulha, ou o Fuaros, ou a Khaled, ou a Khaled não, ou o Draw, que ele também estava usando, e detalhe, eu não tinha Draw. Ou o Nibiru, que também é ruim contra essa match. Então ele tinha pelo menos 4 cartas mortas ali pra começar. Ele deu a sorte de começar. Então, tipo assim, a probabilidade era mais 50% dele comprar uma carta ruim e menos 50% dele comprar a própria Crossout. Então esse deck tava muito bom. Então, qual que foi a moral desse deck? Então, o deck, cara, performou muito bem. Então, ele ganhou 5 rodadas na mão do Daniel e 5 rodadas 4 rodadas na minha mão. E uma das minhas derrotas, que eu fiquei top 8, foi porque eu concedi. Eu joguei contra o Daniel e só concedi. Todos eu ganhei 2-0. Então, o deck tá muito bem posicionado. Mas por quê? Eu não quero só ficar falando, esse é o resultado. Porque o resultado, foda-se. O resultado, foda-se. O Demen ganhou, mas poderia ser que a decklist dele tivesse errado. Não, tava muito boa, por sinal. O cara que fez top 4, sei lá, o Voiceless, digamos, ele podia estar com uma decklist ruim e ter topado. Top 8 podia ter uma decklist ruim e ter topado. Resultado não é importante. Claro, das decklists ali que eu vi, eu achei maneiro todas. Ali tem tipo, muitos pontos positivos ali pra você aprender com todas. Assistam as profiles, inclusive. Mas você tem que avaliar. Esse deck ele tava muito bom nesse meta, porque ser segundo nesse meta tá muito legal. Tanto em Mirror de Fiendsmith, porque as interações que o Fiendsmith gera contra o Fiendsmith, primeiro que quase nunca passa, e quando passa elas não são tão incríveis assim. Tipo, as interações que fazem, tipo, não, são bem oks, assim, tá ligado? Pra ruins. E contra o Senpai, essas interações também não são tão boas, não. E ser o segundo tá muito legal, porque você tem uma Battle Phase de vantagem, você pode bater numa defesa que ele gerar, você tem uma carta extra, e você tem os Purulha e Fualos a mais que o cara pode. Que na mão dele vai estar morto e na tua mão vai estar viva. E eu acho que eu tiraria essa trap aqui, talvez, parando pra pensar agora nesse deck. Mas é uma parada que eu vou ver mais pra frente. Então esse deck ele tá muito legal indo Second. E a engine de Tenpai, não, eu não escolhi jogar Tenpai pra ir Second. Eu escolhi jogar Second e por isso eu adicionei o Tenpai, porque era uma engine boa. Porque o Tenpai é uma engine de Seal. Você prefere passar com o Fenrir ou passar com o Seal? Cara, eu acho que o Seal é uma interação muito mais versátil do que o Fenrir. Porque o Fenrir, a carta que ele vai buscar, muitas vezes fica morta na mão. Fenrir busca o unicórnio. Eu não tenho o que fazer com esse unicórnio. Ele vai ficar perdido. E num meta onde, tipo, vai ser jogada lá e cá, eu comprar Kashira é ruim. Agora, se eu comprar Tenpai, é uma pressão absurda pra mim ganhar o jogo. E esse Seal, além de interagir, ele chama um follow já na mesa. Seal interage, chama um Magnamute, que posso chamar um Druizurm, ou pode ser um Baldrake, um Genroku, que vai chamar mais uma carta que já vai ser uma Moon. Então, tipo, isso já vai jogar muito legal pra cima do cara. Agora, os Kashira não fazem tanto isso. E os Tenpai sendo uma engine que entra pós a primeira ação, porque, por exemplo, o defeito principal do Kashira e do Magical Musketeer é que você tem que tentar jogar com eles primeiro para depois usar seus Fiendsmith. E o Fiendsmith não, ele é um ótimo bait de interação porque ele é uma engine muito completa. Então você quer começar de Fiendsmith, você quer começar com Engraver, você quer começar com Tract, você quer começar com as jogadas de Fiendsmith para baitar com uma Moon que sobrou na mesa ali, de um bicho, um Nibiru, essas coisas. E depois quer jogar com sua segunda engine. Só que você tem uma Tract, um Fenrir, ou um Engraver, e você tem ou um Fenrir na mão ou um Magical Musketeer, você tem que descer esse Fenrir ou esse Musketeer primeiro pra você aproveitar as cartas que você tem na mão. E daí você toma um Nibiru muito mais forte, você toma um Draw muito mais forte. Você desce Fenrir, ela toma um Draw, você não faz nada. Agora você tá jogando de Fiendsmith, toma o Draw, toma a interação, você desce um Genroku, você dá o TK no cara. O Genroku, você vai pra battle, chama o Shundra, Shundra já vai bater, já vai chamar o Fadra, que daí vai fazer o Synchro, o Fadra já vai reviver mais um, e daí você vai dar o TK no maluco. Você vai conseguir matar. É muito forte isso, muito forte mesmo. Então, é muito legal jogar com essa engine. Se você começa, faz um Seal gerando defesa mais recurso, o que é muito forte. É o que o Kashira mais ou menos faz.
Esse deck joga muito legal fazendo isso. E o campo também, se o cara não lidar, às vezes ele fica, ele consegue buscar mais de uma carta. Então ele é bem completo esse deck. Então ele é um deck que, contra o Malice, eu tenho um monte de coisa pra interagir. Eu tenho as Ogres, que é muito alto impacto. Os Multi-Army, que são bem legais também contra. O Purulha nem tanto, mas ele fica meio que tipo 1 para 1, que o deck depende muito da norma. Então, tipo, o Purulha é um upstart que para alguns bichos também. Então, bicho, ele para uns extender da mão, que a galera usa aquele Code of Soul, às vezes, pra estender com a Signet. Então ele para umas paradinhas bem legal. Agora, Nibiru também é bem forte contra, Ogre é bem forte contra, o Fuaros é bem forte contra, e muita hit trap na mão ali, você acaba parando seu oponente. Então isso é bem bacana contra o Maris. Contra o Hyzel também, está muito bem posicionado contra Hyzel. Os Durizurmi são out pra coisa. Na Mirror de Fiendsmith, os bichos são muito legais. Então, cara, você tem que analisar como um todo a situação. Os bichos, além de ser jogada pra esse deck, isso é out pra Detonator. Isso também é jogada contra o Malice. Não parece, mas ele é muito bom contra o Malice. Só, obviamente, se tiver um bicho, o cara tiver um card combo, ele vai passar um card combo dele. Só que se é uma carta extra, que vai ser plus de jogada, vai ultar um bicho da mesa do oponente na volta, né? Aquele game state simplificado. O cara dá um bicho pra tentar descer dele, você dá o teu bicho pro bicho dele só não entrar pra ele não fazer o terceiro corpo. Já é muito relevante. Você dá isso no alvo da Splash, que muitas vezes não tem jogado, já é relevante. Então, esse bicho joga bem legal. Esse deck tá bem posicionado. Então esse deck tava muito bem posicionado. Então foi essa a parada que eu escolhi. Eu escolhi jogar de Fiendsmith, porque eu acho que o Fiendsmith é a melhor engine, sim, hoje. Acho que o Fiendsmith é melhor do que Kashira, eu acho que o Fiendsmith é melhor do que o Ryze, eu acho que o Fiendsmith é melhor do que o Malice. Ah, mas o Ryze faz muito mais coisa. Sim, mas o Ryze ocupa mais espaço, Locking Exceed, tem Super Trunfo que mata o deck, tipo a Dimensional Barrier, que para o turno, né? O Malice também tem o Super Trunfo, que é o lance aqui para o turno. O Fiendsmith, você até tem o Super Trunfo, que é o Shifter, só que o Shifter tem sérios problemas. O Shifter, você comprar atrasado, é uma merda. O Shifter tá bem fraco no formato. A Barrier não, a Barrier tá forte no formato. O lance é uma carta de side, então, tipo, você vai olhar, tem mais Lancia do que Shifter nos decks da galera. Agora, esses Fiendsmith, eles estão sempre jogando o jogo, tá sempre ali batendo carta com o teu oponente, tá sempre batendo figurinha. Então eu acho uma engine melhor por ser mais versátil. A engine de Tenpai é um plus ali, né, já que a galera tá usando mini engines, como o Tenpai só tem a mini engine, não dá pra você jogar com o deck puro porque ele não tem consistência, é isso. Então foi basicamente isso que eu pensei pra montar esse deck, e cara, foi um achado, foi um deck muito legal, claro, no meta do jeito que tá, tem muito deck pra você usar, muito deck, muita combinação. Esse meta tá muito divertido, ele tá muito bom de jogar, porque vai ser jogado vários turnos. Esse é um meta que você tem vários turnos. Ah, mas acaba turno... Cara, eu joguei muitos turnos 5 nesse regional. Joguei muito turno 6 ali. Esse meta tá dando tempo da galera jogar e desenvolver o jogo, beleza? Então foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha clareado um pouco a ideia de como você montar um deckzinho ali pra competir. E detalhe, ainda tem outros decks ali que você pode bolar e ir bem nos torneios, beleza? Então é isso, valeu, falou, até mais e é nóis!